Bom, vamos para os Estados Unidos agora falar sobre a eleição americana, porque antes, né, falar sobre o presidente Joe Biden, que faz hoje o primeiro pronunciamento dele depois de deixar a corrida pela reeleição. O discurso no Salão Oval da Casa Branca está programado para as 9 horas da noite, pelo horário de Brasília, tá? A gente está falando. Recuperado da Covid-19, o democrata adiantou pelas redes sociais que vai falar sobre o futuro e como vai terminar o mandato em prol dos americanos. O presidente foi liberado ontem para voltar à residência oficial da presidência em Washington, depois de apresentar um teste negativo para o coronavírus. Até o momento, a mais cotada para substituir Joe Biden na corrida presidencial segue sendo a vice-presidente Kamala Harris. Kamala ainda não foi oficializada como candidata. Ela já reúne a maioria dos delegados para ser nomeada como candidata do Partido Democrata à Casa Branca. Ontem ela realizou o primeiro comício em campanha em Milwaukee, no estado de Wisconsin. No discurso, ela subiu mais uma vez o tom contra Donald Trump, comparando o histórico político dela com o do ex-presidente. E voltou a reforçar pautas que vai defender, caso seja eleita, como a restrição do acesso a armas e também o direito ou a liberdade reprodutiva das mulheres. We who believe in reproductive freedom, nós que acreditamos na liberdade reprodutiva, vamos parar as proibições extremas de aborto impostas por Donald Trump. Porque confiamos nas mulheres para que elas tomem decisões sobre os seus corpos e não vamos deixar que o governo lhes diga o que fazer. E quando o Congresso aprovar uma lei para restaurar as liberdades reprodutivas, eu, como presidente dos Estados Unidos, a sancionarei. Então, Wisconsin, em última análise, nós todos enfrentamos uma pergunta. Em que tipo de país queremos viver? Nós queremos viver em um país livre, com compaixão e baseado no Estado de Direito ou no país do caos, medo e ódio? E aqui está a beleza desse momento. Cada um de nós tem o poder de responder essa pergunta. O poder está com o povo. A campanha de Kamala Harris já reuniu mais de 100 milhões de dólares em doações desde o anúncio da desistência de Joe Biden. Ontem, o ator George Clooney, importante arrecadador de fundos em Hollywood, se somou à extensa rede de famosos que já declararam apoio à pré-candidata. Do lado republicano, o vice na chapa de Trump, J.D. Vance, disse que a história vai se lembrar de Joe Biden como o pior presidente da história dos Estados Unidos. E acrescentou mais: Kamala é 1000 vezes pior, disse ele. Donald Trump também tem atacado a adversária pelas redes sociais, dizendo que ela mentiu ao não responder sobre a real condição de saúde do presidente. Hoje, o ex-presidente vai participar de um comício na Carolina do Norte, onde venceu a disputa por uma margem pequena de votos em 2020. Na primeira pesquisa Ipsos Reuters feita após a desistência de Joe Biden, Kamala Harris aparece à frente de Donald Trump por uma ligeira vantagem. A democrata tem 44% das intenções de voto contra 42% do republicano, dentro, portanto, da margem de erro de 3 pontos percentuais. E só para encerrar, ontem nesse horário a gente falava sobre a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, né, que havia admitido as falhas na proteção a Donald Trump naquele discurso em que ele foi baleado. Bom, em questão de horas, a Kimberly Tittle renunciou ao cargo. A decisão foi tomada depois que a agência foi duramente criticada e ela foi pressionadíssima numa audiência do Comitê de Fiscalização da Câmara dos Representantes, o equivalente deles à Câmara dos Deputados. Ela se recusou, por exemplo, a responder perguntas sobre o plano de segurança para o comício de Trump no dia 13 de julho, quando o ex-presidente foi atingido por um tiro de raspão na orelha. De raspão na orelha ou em cheio na orelha? De raspão. Foi de raspão, né? Uhum. Tá. Foi. Enfim, Thomas Matthew Crooks estava lá em porque cima ele de um virou a telhado. cabeça, porque se ele não tivesse virado... Vocês viram a simulação? Caso ele não tivesse virado o rosto? Cara. Teria entrado no nariz e teria explodido a cabeça dele. As pessoas teriam visto uma cena parecida com a do John Kennedy em Dallas. Eu digo parecida porque 1000 vezes pior. Porque as câmeras estavam lá apontadas para ele, muitas câmeras em 5K, uma qualidade A cabeça diferente. dele ia explodir. Meu Deus. Pelas simulações, né?
Que horror, cara. Horror. Essa é uma imagem terrível. Mas enfim, as falhas... Desculpa trazer essa são... imagem essa hora da Não, manhã. as falhas são evidentes, né? Os apoiadores viram, olha, tem um cara lá, armado. Avisaram, alertaram, né? Pô, demorou muito tempo. Aliás, demorou muito tempo não, né? A iniciativa foi dele. Só depois que o cara apertou o gatilho é que foi abatido, um negócio vergonhoso.